Olá, meu nome é Gisele, eu sou aluna da graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas e no ano de 2022 a 2023 eu estive realizando um projeto de iniciação científica pelo PIBIC Unicamp com o amparo da CNPq. Esse projeto tinha por título Receptáculo de Memória, comentários sobre a velhice indígena a partir de fontes do período colonial. Basicamente, a ideia para essa pesquisa de estudar os velhos indígenas no período colonial surge de uma observação de uma situação no tempo presente, que foi a questão da proteção aos velhos pela comunidade Ruanawa durante a pandemia do Covid-19, quando eles estabeleceram um lockdown na sua aldeia sagrada. A justificativa dessa comunidade foi que eles não poderiam perder os seus velhos, eles não poderiam queimar seus museus. E pensando nessa visão sobre o velho e a velhice, a partir dessa comunidade, surgiu uma vontade de se entender quem eram os velhos indígenas no período colonial. E para isso a gente criou essa pesquisa que tinha por objetivo principal a compilação de comentários de cronistas e missionários religiosos sobre velhos indígenas. O recorte que a gente teve foi a região do Grã-Pará e Maranhão, do século XVII até meados do século XVIII. E a partir desse esforço a gente queria examinar essa hipótese de que os velhos poderiam ser considerados receptáculos de memória. E também outros questionamentos que foram aplicados durante a leitura das fontes. Entendendo esses objetivos, a gente fez a seleção de 6 fontes. Dentre elas, podemos mencionar a história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas circunvizinhanças, do padre Claude Abbeville, a crônica da missão dos padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão, de João Felipe Bettendorf, os 2 volumes do Tesouro Descoberto no Máximo Rio das Amazonas, de João Daniel, A Viagem ao Norte do Brasil, do padre Yves Devreux, e os escritos instrumentais sobre os índios, de Antônio Vieira. Além desses, ainda selecionamos o papel político sobre o estado do Maranhão, apresentado em nome da Câmara ao senhor rei Dom Pedro II, por seu procurador Manuel Guedes Aranha, do próprio Guedes Aranha. Entretanto, essa fonte não nos rendeu situações em que se mencionavam velhos indígenas. Para fazer esse estudo, a gente primeiro fez a leitura das fontes e o fichamento a partir de 3 questões. Como os idosos indígenas eram percebidos pelos colonizadores nos primeiros contatos estabelecidos? A segunda pergunta era como o velho estava inserido nas dinâmicas de trabalho, catequização e outros processos cruciais ao empreendimento colonial? E, por fim, qual teria sido o papel dos velhos indígenas nas atitudes de resistência ao processo colonial? E a partir dessa leitura a gente conseguiu sistematizar as informações em uma tabela, com 127 ocasiões em que se mencionam velhos indígenas nas fontes do período colonial. Com isso, a gente conseguiu entender qual era a percepção sobre esses sujeitos e como eles eram envolvidos nas situações do cotidiano colonial dentro desse recorte etário, né? Ao todo a gente conseguiu identificar 127 ocasiões, né, como já foi dito, e a gente acabou percebendo também uma situação de diferença entre as diferentes missões. Nas missões dos padres capuchinhos, a gente observa mais situações de encontros, os primeiros encontros. Afinal, essas fontes elas são do começo do século XVII. E aí eles acabam falando um pouco sobre a questão da catequese dos velhos e também como eles se encontravam, quais eram as primeiras impressões, e a gente consegue ver um reconhecimento do respeito da comunidade indígena ao ancião e também um respeito a esse papel de ancião, esse papel de autoridade por parte dos próprios padres. Eles reconheciam essa autoridade desses indígenas idosos. A gente também percebe, nas fontes dos padres capuchinhos,
uma situação de comentários pejorativos em relação às velhas indígenas, ao contrário dos homens velhos. As velhas eram retratadas como as pervertedoras dos jovens, elas eram retratadas de uma forma extremamente negativa. Já os padres jesuítas, eles trazem um pouco dessa questão também da catequese, porque é uma constante nas missões religiosas. Entretanto, como o processo de missão estava mais avançado, a gente consegue reparar outras situações em que os velhos são expostos, como situações de resistência. Tem alguns momentos que eles falam sobre a resistência dos velhos à catequização, ou mesmo a resistência a partir de levantes dos velhos, sobre situações de resgate, por exemplo, que entendemos que era um dos meios legais de escravização de indígenas. A gente percebe também um reconhecimento desses velhos, da sua autoridade e do seu exemplo religioso para o resto da comunidade. E também acabamos encontrando alguns comentários a respeito dos velhos indígenas e as situações de trabalho. Essa pesquisa também é muito interessante por conseguir fazer um recorte mais profundo sobre o sujeito indígena. O recorte etário nos faz complexificar o que era o sujeito indígena que está sendo estudado nas fontes do período colonial. A gente consegue entender que não é só o grupo coeso e homogêneo, mas existem diferentes pessoas dentro do grupo indígena. Existem mulheres, existem homens, existem velhos, existem adultos e existem crianças. E a gente acaba entendendo isso a partir da leitura dessas fontes, como esse recorte etário, né? Apesar desses resultados, a gente ainda não conseguiu esboçar uma projeção do que seria a resposta para a nossa hipótese de que os velhos indígenas seriam ou não receptáculos de memória, porque ainda precisamos de um pouco mais de exploração nas fontes do período colonial para conseguir realizar um esboço para essa resposta, né? E entendendo isso, a gente tem também a intenção de dar continuidade à pesquisa num futuro próximo. É isso, muito obrigada!